Você sabia que o teatro mais antigo do Rio Grande do Sul fica em Pelotas? É o 7 de Abril, um prédio histórico de enorme relevância para a cultura da cidade, mas que está fechado há mais de uma década. A reportagem a seguir mostra o motivo da importância dele para a comunidade e como está o processo de reabertura com a revitalização do local. Quantos segredos guardam os corredores do teatro mais antigo do Rio Grande do Sul? Quantas histórias contadas nesse palco? Histórias como a da Jennifer, que durante a adolescência encenou a mesma peça que o avô. Ele veio de Porto Alegre para me assistir na apresentação do Diálogo das Carmelitas, e aí foi emocionante para mim. Então tinha uma parte da peça que eu fazia uma cena com uma das irmãs, que era uma cena muito emocionante, muito pesada, então a gente tinha que chorar. E aí eu me lembro que lá do fundo, quando a gente vinha para frente do palco, eu olhei para o meu avô e ele estava chorando. E aí ali já foi ótimo, porque eu já comecei a chorar também e já participou tudo junto. E é só pisar nesse palco que, além de reviver momentos especiais, vem a vontade de voltar a se apresentar. Já procurar um curso para fazer teatro de novo e continuar me apresentando. Mas é fantástico, fantástico. Tá lindo, lindo aqui, toda a reforma dele tá bem bonito. Demorou, mas tá lindo. E emocionante, assim, ó. É voltar no tempo, né? O carinho de Jennifer pelo teatro foi passado para a filha Eduarda. É espetacular, a gente tem vontade de se apresentar já aqui, né? Minha mãe sempre me contou sobre as histórias das apresentações que ela fez aqui, do meu bisavô, que eu tenho um carinho muito grande por ele, sempre tive. Então é uma conexão que a gente sente no momento que a gente pisa aqui dentro. Então, apesar de eu não ter me apresentado aqui, estar aqui é como se eu tivesse me apresentado através dos meus antepassados, da minha mãe e do meu bisavô. Conexão que a Gabriela também sentiu. Ela faz teatro amador na capital, mas não resistiu ao palco do 7 de Abril. Quando eu entro, assim, eu sempre fico tomada por todos esses sentimentos, assim, da história, da comunidade que está se construindo, das pessoas que vão vir e ter essa oportunidade. Tomara que siga aberto e que sigam tendo muitos editais para que muitos artistas venham se apresentar. Inclusive eu, talvez um dia, seria uma realização. Assim, é impressionante, realmente mexe com muita coisa, assim, eu penso muitas coisas, eu sinto muitas coisas. Mas sinto orgulho do nosso país, do nosso povo que tenta se reestruturar com o tempo, né? Na Pelotas de 1830, charretes e cavalos tomavam conta das ruas do coração da cidade, transportando pessoas para conferir mais um espetáculo no 7 de Abril. Aqui, em frente à Praça Coronel Pedro Osório, a população viu a arte e a cultura se transformarem a cada década. O surgimento do teatro se confunde com o início de Pelotas. Quando ainda era freguesia de São Francisco de Paula, já se falava no Teatrinho 7 de Abril. Com o crescimento da população e fortalecimento das charqueadas, logo passou a ser uma cidade, com um grande apelo cultural. Pelotas era muito importante economicamente, até mais do que Porto Alegre naquele período. E as grandes companhias de teatro que tinham um percurso mais ou menos assim, Uruguai, Buenos Aires, Porto Alegre e Pelotas. Tem a Revolução Farroupilha, ele fica um pouco parado, ele meio que vira um quartel de tropas, né? E depois ele retoma as atividades, e sempre com grandes espetáculos, assim, grandes companhias importantes daquela época. O jornalista é autor da obra O Teatro do Imperador, que traz a história e curiosidades dessa construção. Apaixonado pela cidade, sempre achou que o 7 de Abril merecia um livro. Tu ouvia as mesmas histórias sempre, né? É um dos mais antigos em atividade no Brasil, algumas companhias, mas não tinha um livro que reunisse essa história de um formato de livro mesmo. Então eu tenho uma relação bacana com o teatro. E lamento ele estar fechado, porque eu acho que já faz mais de 10 anos, né? Uma década, 12 agora, eu acho. Tem uma geração inteira que está privada de poder, né, usufruir do seu teatro. Talvez hoje seja o prédio mais importante que Pelotas tenha, junto com a Biblioteca Pública Pelotense.
Grandes nomes passaram pelo 7 de abril. As cantoras Ismênia dos Santos e Zola Amaro brilharam na cidade. A cultura pelotense ganhou muito por aqui. O poeta Lobo da Costa e também João Simões Lopes Neto tiveram peças encenadas no teatro. João Simões Lopes Neto, que na época ele tinha uma vivência muito mais teatral, né, com o nome de Serafim Bemol. Ele vivenciava teatro, embora ele nunca expandiu como um nome de literatura como um dramaturgo. Ele vem a ser famoso depois por causa do Contos Gauchescos, Lendas do Sul. Mas naquele momento o teatro era super importante para ele. Até tem uma passagem muito engraçada do João Simões Lopes Neto que eu acho legal, que ele implicava com aqueles chapéus que as mulheres usavam, né? Os penachos, pareciam uns pássaros e ninguém podia ver. Dos populares festivais aos bailes de carnaval, o palco do 7 de abril chegou a fazer parte do surgimento da sétima arte. O cinema, ele também, e eu acho que foi o período que talvez ele tenha se deteriorado mais, né? Mas ele também ao mesmo tempo foi mais popular, mas foi o período que deteriorou ele, né? Mas era assim, os anos 40, que o cinema era a grande atração, né? As pessoas iam ao cinema, né? Tanto formavam filas e tudo mais. Os problemas no espaço têm sido um desafio desde então. Na última década, o teatro esteve assim, silencioso, vazio. A revitalização já dura 14 anos. Foram mais de 10 milhões de reais investidos. E tudo começou com a reforma da estrutura do teto, que corria risco de desabamento. Em 2014 foi feita essa obra, que restaurou toda a cobertura, e o teatro parou de ter infiltrações. Fazer o projeto executivo de restauro integral da edificação, isso levou uns 2 anos, já é um tempão, e aí o teatro está fechado e as pessoas estão dizendo, tá, e aí? Não tem nada acontecendo? Não, tem uma equipe que foi contratada através de licitação para fazer esse projeto, que é um projeto muito complexo. E como ele tem um tombamento federal, tudo precisa ser aprovado pelo IFAM, cada uma das intervenções. A revitalização traz uma série de melhorias que eram necessárias, como acessibilidade e climatização. E a climatização é muito importante por causa da umidade da cidade. É uma das razões que levou à interdição do teatro, né? A gente tinha essas aberturas laterais abertas para uma cidade como Pelotas, que é muito úmida, a umidade está sempre entrando para dentro do teatro, né? Então elas foram tapadas e a climatização está aí não só para o conforto do espectador, como para garantir a conservação preventiva do prédio, né? Entre uma etapa e outra, uma longa espera. Com a pandemia, tudo parou. Enquanto a obra estava em andamento, a gente ficou tentando falar com o IFAM. A obra de restauro começou em 2019 e terminou em 2021, início de 2022, porque também teve um período que os fiscais fizeram uma série de apontamentos, a empresa já tinha se desmobilizado, aí eles voltaram para terminar o que foi, então ainda demorou para a gente dar o ponto final para essa obra de restauro. Cada detalhe é pensado com cuidado, para refletir o peso histórico. Muito do que o 7 de abril era, ficou nos registros do passado. As poltronas que estavam aqui eram da década de 1980, quando o teatro foi municipalizado. E a história conta que em 1834, quando ele foi inaugurado, não haviam poltronas. As pessoas traziam de casa e elas eram luxuosas, a ponto de muitos virem assistir pelo luxo do mobiliário. Durante a revitalização, algo chamou a atenção. Porque a plateia foi toda escavada para a gente ter as saídas de ar embaixo, né? Então precisou ter um acompanhamento arqueológico também. E o que veio à tona foram dezenas de pinicos de louça. Muitos pinicos, aí a gente fez uma parceria com o curso de arqueologia da UFPEL. Os penicos e outros artefatos encontrados durante as escavações no teatro hoje fazem parte do acervo do 7 de abril. E precisou de muita pesquisa para saber a origem deles. O que se sabe é que ao lado do 7 de abril havia um hotel. Nele não tinham vasos sanitários. Então acredita-se que quando ele foi demolido, os pinicos vieram parar aqui.
Falta pouco para que os pelotenses tenham o seu teatro de volta. Com a colocação das poltronas e da caixa cênica, o 7 de abril estará mais perto do seu próximo ato. Mas enquanto isso não acontece, a expectativa continua. Vim antes dele fechar, muito tempo atrás, e aí eu trouxe as meninas para conhecer, que elas não, né, são pequenas, nunca vieram. E aquela coisa, a emoção do palco, do espetáculo, né? A gente que vai uma vez, gosta e volta sempre, né? Tenho muito carinho pelo teatro, não vejo a hora de que volte a funcionar, em pleno funcionamento. Tem uma geração inteira que não conhece o teatro ainda, né? A gente faz muito visitação aqui para turmas de escolas, e as crianças ficam encantadas e nem sabiam que existia. Sim, porque passam na frente e não têm noção do que é. Então a gente não vê a hora de que realmente eles possam vir assistir espetáculos. Espera ansiosamente que volte, né? Ansiosamente que volte, porque afinal de contas um teatro bonito, né? No centro da cidade, e a maioria o povo, no momento que abrir, o povo vai estar aqui, né? O sentimento é esse, a falta, né? Que faz para todos, né?